Olá a todos, boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa primeira escola interativa de 2018. Meu nome é Suelen, eu trabalho aqui como assessora técnica pedagógica do Departamento de Tecnologias e Políticas Educacionais, que faz parte da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. E hoje eu vou fazer, então, a mediação, né, desse nosso bate-papo aqui também, sobre um tema muito importante, muito interessante, de interesse de toda a comunidade escolar, né, que é a educação cognitiva. E nós gostaríamos, então, de começar aqui apresentando quem vai participar dessa escola interativa, né, e começar, então, pelo professor Hélio, né, que é o professor que vai trazer essa temática para a gente, professor Hélio Cruz Leão, mais conhecido como professor Calói. O professor é formado em educação física, ele é especialista em educação especial, né, é professor PDE de 2012, né, então ele passou pelo Programa de Desenvolvimento Educacional aqui do nosso estado, e é um professor da Rede Pública Estadual de Ensino, né. Ele atua nos colégios Barão do Cerro, Azul e Dália Rocha, né, do município de Ivaiporã, do Núcleo Regional de Ivaiporã. Então, professor, antes de você apresentar o seu trabalho, a temática que você nos traz hoje, gostaria de dar as boas-vindas, né, agradecer pelo aceite, né, do convite e dar as boas-vindas de uma forma geral de todos que estão aqui participando. Obrigado. Também gostaria, antes de que você inicie a sua apresentação, né, de apresentar os demais convidados, né, as nossas professoras, na verdade, aqui hoje nós estamos com o professor Hélio, né, professor Calói e um grupo de mulheres aqui que nos trazem outros olhares também para essa temática que ele irá apresentar, né, agregando certamente mais qualidade a esse debate. Eu gostaria de começar com as professoras que estão virtualmente presentes, né? Que bom que a gente tem a tecnologia que nos proporciona esse movimento, né? E gostaria de começar, então, apresentando a professora Ozeni Leite Costa Ribeiro, né, que está aqui online, mas diretamente de Brasília, né? A professora Ozeni, ela é doutora em educação pela Universidade Católica de Brasília, já atuou na consultoria, né, aos estados para implantação do atendimento especializado em altas habilidades e superdotação, também já atuou na diretoria regional de educação especial da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, e atualmente, né, ela atua na área de concentração do ensino-aprendizagem, com estudos em desenvolvimento nas áreas da criatividade e da expertise. Professora, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua participação conosco, tá? Também presente virtualmente, né, nós estamos aqui com a professora Ana Silvia, né, que desculpa, deixa eu falar o nome completo da professora. Professora Ana Silvia de Souza Oliveira, que é mestre em Ciências Ambientais, especialista em Educação Inclusiva, né, graduada em Pedagogia, professora da Educação Básica da Secretaria de Educação do Belém do Pará. Né, então, falando diretamente do Belém do Pará aqui conosco. E atua, né, no Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, tá? E, por último, apresentar, então, também as profissionais que atuam na Secretaria de Educação, aqui do Estado do Paraná, aqui do meu lado, a professora Denise, né? A professora Denise Maria de Matos Pereira Lima é doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná, especialista em altas habilidades, né? Especialista em Educação Especial, técnica pedagógica na área de altas habilidades, superdotação aqui do Departamento, né, de Educação Especial da Secretaria de Educação e atualmente coordenando, então, o atendimento educacional especializado. Muito obrigada, Denise, por estar aqui colaborando com esse bate-papo, com essa apresentação do professor Hélio também. E também a professora que está ali no cantinho da sala, acho que vocês agora estão visualizando ela, né? A professora Shirley Aparecida dos Santos, que é graduada em Pedagogia, especialista em Educação,
especialista em psicopedagogia e atualmente, né, doutorando em educação pela Universidade Federal do Paraná, e atua como técnica pedagógica na área de transtornos globais do desenvolvimento, também do Departamento de Educação da Secretaria de Estado do Paraná. Então, como vocês podem ver, nós estamos aqui com profissionais especializados, né, na área também que, de uma forma geral, vai tratar de uma área mais específica da educação especial, né, e o professor Hélio, a partir da sua apresentação, então, a gente pretende trazer aqui alguns conceitos, né, algumas ideias de como trabalhar essa temática também, né, que ele vai nos apresentar dentro da área da educação especial também, de uma forma mais específica. Mas eu gostaria, então, de passar a palavra para o professor Hélio, mais conhecido como professor Calói, né, para que ele, então, fale um pouquinho, professor, do que a gente poderia entender, né, para quem está entrando na escola interativa, para quem visualizou a temática que nós divulgamos, que é a educação cognitiva, e aquilo que você chama de oficina, né, do desafio de aprendizagem cognitiva. Gostaria que você começasse falando mesmo do que seria esse trabalho, que já é um trabalho que você faz há bastante tempo, que acabou, né, desmembrando em outras pesquisas, e um trabalho realmente que acabou despontando, né, no estado do Paraná como um todo. Então, passo a palavra para você nesse momento. Olá, tudo bem, Suelen? Boa tarde para as meninas, né? Todas aí são amigas da gente da temática de altas habilidades de superdotação. Então, eu fico bem à vontade com vocês para comentar a respeito da oficina. A oficina, ela começou em Curitiba, no Colégio Estadual Santa Cândida, né? Porque nós começamos a trabalhar a parte cognitiva dentro da educação física. Até aquele momento, eu tinha uma visão para trabalhar com a atividade física, atividade voltada mais para o esporte. E ali eu fui encontrando algumas crianças, alguns adolescentes, e eles não tinham afinidade com a atividade física. E daí eu comecei a estudar algumas questões, como que eu ia fazer para esse aluno participar da educação física. E daí, conhecendo os jogos e brincadeiras, eu comecei a fazer uns testes com alguns jogos que eu já tinha interesse há muito tempo. Então, nesse colégio, eu tive abertura para trabalhar a cognição dos alunos, então eu comecei a fazer as aulas diferenciadas e diversificadas. Eu não ficava preso a um planejamento fechado. Então, as minhas aulas eram abertas para todos os conteúdos. E daí, com o tempo, foi virando uma ação pedagógica, que eu não digo mais nenhum projeto, porque um projeto ele tem meio, começo e fim. E essa ação pedagógica ela é constante. E qual que é a ideia dessa ação pedagógica? É justamente enxergar as pessoas que estão na invisibilidade dentro da escola pública, ou da iniciativa privada, ou em qualquer outra situação. Qualquer pessoa que tenha condições especiais, né? Tanto para a facilidade de aprendizagem, como na dificuldade de aprendizagem, ou a dita normalidade também. Então, o que foi acontecendo? Eu comecei, na aula de educação física, a usar uns termos diferenciados, com um enriquecimento de vocabulário. Então, no lugar de eu falar lançar a bola, eu queria saber a trajetória da bola, a velocidade, o peso da bola, todas essas questões. E daí, foram aparecendo alguns alunos de área acadêmica, com interesse de calcular qual era a melhor forma de arremessar, entendeu? Calcular a distância. Então, daí começou a surgir uma necessidade de você estudar outros conhecimentos. Daí o projeto, essa ação pedagógica, ela teve que ser uma questão transdisciplinar, porque daí, dentro da minha aula de educação física, eu tive que conhecer a biologia, eu tive que conhecer a matemática, a física, a química. Então, é aí que começou. Só que daí tinha que achar uma forma de ter um custo reduzido para os materiais, porque todos os materiais praticamente industrializados são muito caros, impostos, essas questões. E daí não era viável para a escola. Daí surgiu uma ideia lá, um joguinho de dama, um joguinho comum, as tampinhas coloridas, né, da garrafa PET. Ali eu vi o sentido de você facilitar a aprendizagem para todos. Então, daí nós começamos a estudar e aí hoje, no Paraná, fora do Paraná, nós já fomos no Pará, já fomos em Brasília, o ano passado estava em Brasília com o Zenil, não lembro lá com a Ana, então começou a viajar essa oficina,
as universidades estudam, eu tenho vários amigos em outros países que estão estudando os meus jogos, né? Então, aí nós podemos responder para vocês, ficarem à vontade se tirarem alguma dúvida. Bacana, professor. Eu até gostaria de fazer uma observação que eu acabei esquecendo de comentar com o pessoal. Nós estamos, né, online, né, para todo o estado do Paraná, para todo o Brasil, para quem, a partir do link, né, está nos assistindo. E para quem estiver nos assistindo, por favor, nos enviem as suas perguntas, seus questionamentos, que nós também vamos aqui, à medida do possível, repassando, né, para o professor e para as professoras convidadas também, tá? Professor, você, se eu não me engano, acho que você preparou um material para passar aqui para a gente, um vídeo. Não sei se você gostaria de fazer isso agora ou... O que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou apresentar a minha sala de atendimento, que é uma sala de recurso, né? Então, daí eu posso fazer um comentário em relação a essa sala de recurso. Eu vou postar o vídeo aqui. Estão vendo? Sim. Então, aqui são as tampinhas que eu falei e o tabuleiro múltiplo, né? O tabuleiro múltiplo é que com esse tabuleiro eu consigo fazer várias atividades. Eu tenho um tabuleiro aqui que nós conseguimos fazer mais de 1000 atividades dentro dele. Então, ele ficou prático e econômico. Esses jogos não são jogos fáceis, são jogos de raciocínio lógico, né? Eu utilizo alguns jogos que nós encontramos em livros e outros adaptados, e a maioria criados por mim, né? Então nós temos jogos, né, no cálculo matemático, na física, na química, em todas as disciplinas. Sou inventor do tabuário, né? O tabuário, eu gosto de falar, mais para frente daí eu vou mostrar para vocês isso na prática, que é esgotar todas as possibilidades de aprender com os alunos, né? É uma aprendizagem constante, né? Às vezes a gente pode até acrescentar na frase o ensinar, mas eu mais aprendo com os alunos porque eles mostram para mim aonde que tem as dificuldades e as facilidades. Então aí dá para você ter ideia que é um material simples de fazer, né? Nós somos do movimento Maker, faça você mesmo, né? Tentar compartilhar o conhecimento sem posse. Eu não tenho problema nenhum com patente de ideias ou patente de conhecimento, ou sou dono do conhecimento, né? O meu conhecimento é livre, é para todos, e como nós estamos com uma caminhada longa aí de estudo, então eu procuro compartilhar com todos. O que vocês estão vendo agora no vídeo é um tabuário, daí ele volta para outros jogos aqui, geométricos ou de combinações de cores. Esse jogo é da história, é o Fanorama, né? A gente contextualiza. Aqui é um jogo americano conhecido como Sudoku, né? Quando fala Sudoku dá a impressão que é japonês, mas o Sudoku ele foi inventado por um americano, Leonardo Euler, né? Todas essas questões. E aí dá para ter mais ou menos a quantidade de jogos que tem, né? Nós temos um trabalho mais para frente, nós vamos mostrar para vocês num vídeo com os alunos, fazendo a diferença. Uma coisa que, assim, deixa claro para vocês, aqui já são eventos, né, acontecendo aí pelo Brasil todo. Uma coisa que a gente tem que deixar claro, que a escola, ela tem que chegar na casa do aluno. Como que a escola tem que chegar na casa do aluno? O aluno ele tem que chegar entusiasmado, falando o que aconteceu todos os dias, o que aconteceu na aula X. Né? Então, eu tiro pela minha filha. A minha filha, na primeira semana de aula, ela chegou falando a respeito de um concurso de redação. Ela estava empolgada com esse concurso de redação, em função do quê? Estou voltando aqui, um momentinho. Ela ia almoçar com a gente, ela comentava da redação, desse concurso. Ela ia dormir, comentava do concurso. Passou a primeira semana, ela fez a redação dela foi classificada, ela fez os estudos, ela trancou no quarto, acho que ela acabou fazendo umas 30, 40 redações, porque ela é meio perfeccionista. Daí na segunda semana ela trouxe novamente a escola para nós. Ela já está com a professora que está falando de um grupo de teatro, entendeu? Então a escola ela tem que estar presente na casa, presente na família. A criança ela tem que sentir vontade de ir para a escola, ela tem que sentir vontade de participar. E com os jogos, eu percebi que isso foi acontecendo, porque é um momento que desafiava o aluno, com as crianças aí, e acontecendo as coisas diferentes. Então aí dá para ter mais ou menos uma ideia do que nós temos aí, e eu vou preparar um próximo vídeo enquanto vocês vão comentando aí, pode ser? Sim, com certeza. Professor, acho que é importante também a gente passar para o pessoal que está nos assistindo, né? O professor Calói, ele tem essa experiência já também de ir para diferentes cidades, né? Levar a experiência dele para outras escolas, outros estados, inclusive, né? Isso é muito bacana. Então, um trabalho que realmente
tem provado, né, que faz a diferença, né? E você, professor, comentou uma coisa que me fez refletir aqui sobre a questão dos jogos. Quando a gente pensa em jogos, e acho que isso, falando um pouquinho, porque eu sou pedagoga, né, a gente estuda muito, na pedagogia a gente acaba, no decorrer ali da nossa formação, estudando muito sobre a importância do jogo, do brincar, de uma forma geral, né? E isso parece muito nos anos iniciais, né, na educação infantil. Depois disso, quando a gente vai já para um ensino fundamental, né, vou colocar essa questão para você, mas também as outras professoras, né, fiquem à vontade para tecer comentários também. Parece que isso vai se perdendo um pouco, né, a importância da questão dos jogos, né, de utilizar esses materiais como você acabou de nos apresentar, né, o que você chama também de jogos intelectivos, né? Um pouquinho aí essa fala, então. E a questão é assim, por que, né, aonde que isso se perde, digamos assim, né, quando a gente já parte para o ensino fundamental, para o ensino médio, e também talvez por esse olhar que muitas vezes a gente tem, que também é um pouco natural, de ligar os jogos ao raciocínio lógico, as questões mais das ciências exatas, né, de uma forma geral. Então eu perguntaria para você assim, né, daí a sua opinião, também o seu olhar para isso, por que isso é tão importante desde lá da educação infantil, séries iniciais, mas isso se perde um pouco, a impressão que eu tenho, né, no fundamental e médio, e como que esses professores das ciências humanas, como você acabou de citar o exemplo da sua filha da redação, que seria, né, história, sociologia, filosofia, artes, né, esse olhar que eles também poderiam ter para a importância dos jogos e para o trabalho dos jogos, como chamar essas áreas também para esse trabalho que você desenvolve? Nós temos na Altas Habilidades um assunto, uma temática que é a área de interesse. E a acomodação e as limitações do estudo, né? Eu, por exemplo, eu não fico limitado, eu fico fechado, né? Então, eu acabo olhando o que pode ser além dos giz, né? Então, imagine a criança conseguir tocar o conteúdo, o adolescente conseguir pegar no conteúdo, né? O conteúdo, ele não basta ali no copiar o texto, ou muito menos você ler o texto, né? Agora, o momento que você vai dar, por exemplo, uma força centrípeta, né? Eu apresento a possibilidade dele pegar na força centrípeta, entendeu? No sentido dele fazer o movimento, dele executar esse conteúdo no concreto. Assim como pode ser em outras situações, quando nós citamos, por exemplo, a inércia, ele vai utilizar um objeto ali que ele pode fazer a inércia, né? E assim vai indo, nós vamos apresentando lá, por exemplo, a lei de Newton, quando você faz um movimento ali, né? Então, tem como concretizar tudo isso aí com ferramentas pedagógicas, e como eu sou da educação física, nós usamos a palavra jogos, mas todo esse material aqui de apoio aqui pode ajudar muito na aprendizagem com significados. Tem que dar sentido o conteúdo curricular para a criança, ela tem que ver o que está acontecendo, ela não pode ficar só lá no caderno. E nós, da Altas Habilidades, nós trabalhamos com o cérebro, nós trabalhamos com o cérebro cheio, não com o caderno cheio. Então tem esse muito compromisso, ainda tem muito essa questão da família, cobrar, eu estou olhando o caderno do meu filho aqui, eu vi que ele não escreveu muito. Esse professor é bom porque ele passou muita matéria, né? Então nós estamos rompendo bem lentamente esse processo. E esses materiais, os professores pesquisadores, nós temos as feiras de ciências no Brasil, estão começando a mostrar agora. Nós tínhamos muita dificuldade de mostrar isso. Hoje é fácil você fazer essa interação. Eu tenho lá no Rio Grande do Sul, o Breno, saiu agora o Afebraços, premiado Afebraços, a Mostra Tec, lá com o Pantaleão, lá, a PCAP, com o Ricardo, né, a Mostra, a Mocica. Então nós temos muitas feiras e muitos pesquisadores agora. Esses pesquisadores, eles romperam uma questão com a questão de escrever para a universidade, escrever os artigos. Eles estão escrevendo ideias originais. Então, nesse momento, daí a gente conseguiu trabalhar um pouco mais esse conteúdo. Mas eu tenho muita coisa, se vocês precisarem. Eu sou desafiado constantemente com os professores da física, da química e outros ali, para transformar aquele conteúdo em uma brincadeira mais atrativa, né? Eu vou dar exemplo mais para frente para vocês. Sim.
Acho que você... Olha, aqui, ó, é um brinquedo, né? Mas, na verdade, deixa eu ver aqui, isso aqui é um teorema de Pitágoras. Compreendeu? Sim. Acho que você já está na própria fala, né? Mostrando para os profissionais de diferentes áreas, né? Que você começou, talvez, trazendo um pouquinho da sua formação, né? Que é a educação física, né? Mas e que a necessidade que você sente de expandir isso, né? De trazer outros conteúdos que vão aparecer ali no trabalho, talvez mais específico, né? Mas que vão requerer desse professor buscar outros suportes, outros recursos, e daí entrariam os jogos, né? Eu gostaria de a partir dessa nossa esse caminho que segue aqui, que a gente falar da importância desse professor trazer, né, esse trabalho mais concreto, né, de uso de recursos que de fato tragam significado para o aprendizado desse aluno. Gostaria de trazer a opinião da professora Uzeni. Eu tomei a liberdade, né, a partir do momento que você passa a fazer a mediação de uma mesa, assim, de um trabalho, de uma apresentação, você acaba conhecendo um pouquinho o trabalho também de quem está participando, né? E uma questão que você coloca na sua pesquisa, né, de doutorado, que eu achei bem interessante, é sobre algumas inquietações que você tem, que é a questão de como, né, expandir a questão da criatividade, né? Por que talvez em alguns indivíduos a questão de ir além, transcender, né, talvez o que a gente às vezes coloca como limite ali de aprendizado? Por que alguns talvez tenha esse alto desempenho, um desempenho maior em relação a outros indivíduos, né? E você coloca isso como uma inquietação, já que a criatividade, ela é algo que está para todos, né? Não existe, e daí você pode me corrigir, por favor, se eu estiver equivocada, né? Tomando a liberdade de falar um pouquinho da sua pesquisa, né? Quer dizer, ela está para todos, né? De uma forma bem natural. E daí talvez entre o desafio, assim, de como os professores na escola, né? E eu gostaria que daí você colocasse também o trabalho do professor Calói, talvez esse trabalho com os jogos, né? A exemplo que o professor traz para nós hoje, seria um caminho para a gente ir além, né? Das potencialidades, quer dizer, considerando que todo aluno tem uma potencialidade, tem uma capacidade, né? E não só porque muitas vezes a gente sabe que isso pode acontecer na escola, seja na escola, na sala de recurso, né? Esse aluno tem potencialidade, porque é da altas habilidades, então vamos. E já esse aluno, então, como a gente realmente conseguir transpor essa questão que muitas vezes está posta, né? Boa tarde, Suelen, boa tarde, Denise, Calói, Ana, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu escutei o Calói e me deu também uma inquietação de colocar uma coisa que eu acho muito importante em relação a uma questão que você colocou antes e ele reforçou. Um problema da escola, e que eu acho que isso é uma fala que já é muito comum, é que a escola parou num tempo em que a informação era mais difícil de ser acessada. Né? Quando você coloca que os jogos, no início, por que entra no ensino fundamental, ensino médio, ninguém quer mais continuar com esse tipo de trabalho. Então, existe um equívoco nessa questão, a escola parou no tempo que a informação era difícil de ser acessada, e hoje, século XXI, a escola continua acreditando que ela precisa transmitir informação. E engraçado que faz um vínculo entre o desenvolvimento cronológico da criança, na medida que ela cresce em idade, e quantidade de informação que ela tem que receber. Essa é uma mentalidade obsoleta, uma mentalidade que não combina em nada com a atualidade, já há algumas décadas isso já deveria ter sido deixado de lado, né? Então, a ideia é que criança ainda tem um tempinho, se brinca até uma determinada idade. Começou a crescer, tem que aumentar o número de informações a serem retidas, sem pensar, por exemplo, que hoje em dia a própria criança, e principalmente os jovens e adolescentes, eles têm um acesso muito mais rápido à informação do que a escola consiga dar.
e a escola não entrou ainda nesse ritmo. Uma outra situação é que, no que você colocou da minha pesquisa, né, realmente foi uma inquietação grande que eu fui atrás justamente de pessoas que dão essa contribuição muito grande, já em áreas diferentes, para ver o que ajudou nesse processo para elas chegarem ao nível de dar essa contribuição e quebrar um paradigma. Elas quebraram a fronteira do mesmo, né? Elas saíram do óbvio. E o que a gente vê nisso? É uma liberdade que é dada, como você colocou, a criatividade, ela é para todos. Ela faz parte de todos, tanto que a criança, quando ela nasce, ela tem 100% do potencial de criatividade aberto para desenvolver. E, infelizmente, é preciso dizer que, quando ela entra na escola, ela começa a decair nesse processo de criatividade, né? Porque a escola começa a impor determinados condicionamentos dessa nossa mentalidade de reter informação. Quando a gente fala de educação cognitiva, por exemplo, a gente ainda está naquela mentalidade antiga que, para se desenvolver a educação cognitiva, é preciso reter informações. Então, a escola fica muito presa nisso. E isso bloqueia, de certa forma, esse desenvolvimento da criatividade. Quando o Hélio traz esses jogos, né, que como ele colocou, ele está nesse movimento maker, que é um movimento que está muito mais de acordo com o que acontece hoje, e já há algumas décadas isso já evoluiu bastante. Quando ele traz essa educação que ele desenvolve através dos jogos, ele resgata esse dinamismo como é que a gente diz? O dinamismo do desenvolvimento cognitivo, que é assim que deve ser. Porque o desenvolvimento cognitivo, ele não se dá por uma maturação automática, realmente precisa ser estimulado, precisa ser aprimorado, só que esse aprimoramento, ele é feito num tipo de trabalho desse, como ele desenvolve, numa atividade cognitiva dinâmica, que o cérebro é capaz de acompanhar essa atividade. Então, o que angustia muito é que a criatividade, no caso, como eu trabalhei na minha pesquisa, ela é para todos, ela existe dentro de todos, e que ela precisa de um espaço para se expandir, que esse espaço não encontra ressonância no nosso ambiente escolar, porque ele é todo industrial, né? Ele é todo dentro de um quadrado, ele é dentro de uma sala com 4 paredes, ele senta numa carteira com um caderno e um lápis na mão, uma caneta. Algumas escolas já deixam usar tablet de celular, a maioria proíbe, inclusive, de usar o celular na sala, ao invés de aproveitar toda essa tecnologia, que a escola pública não pode dar para todos isso CD, mas cada um tem um celular que poderia usar. Então, quando a escola enquadra dessa forma, ela impede essa expansão. Então, por isso que, na medida que eles vão crescendo, esse potencial de criatividade vai se reduzindo. O que eu percebi nessa pesquisa que eu fiz na minha tese? Que essas 10 pessoas, elas foram capazes de ter um nível de liberdade interior que rompeu com essa situação da liberdade exterior que não é concedida. Eles não tiveram o mesmo consentimento que ninguém tem, que a escola não dá, para essa expansão. Mas eles conseguiram romper isso, por características individuais próprias, e por decisão, tem vários aspectos envolvidos, inclusive a questão de como a família dá esse consentimento para a criança se expandir. Então, é uma questão de uma liberdade mesmo que precisa para esse potencial sair. E os jogos, eles permitem isso. E uma mudança de postura, como você mesmo coloca, da escola, né? De uma abertura para esse aluno também dar espaço para ele, como o professor Calói coloca, né? A questão do desenvolvimento da criatividade dele, né? E daí eu gostaria de perguntar para a Denise, que está aqui, professora Ana também, Silvia, né, que tem essa... todas vocês, né, na verdade, têm especialização em educação especial, mas quando a gente pensa e o professor Calói também, né, trazendo seus apontamentos para todos, na verdade, né, mas quando a gente pensa, Denise, num aluno, num estudante, né, por exemplo, que tem superdotação, altas habilidades, ou uma outra deficiência específica, esse professor precisa obrigatoriamente pensar em estratégias diferentes, né? Exatamente. Então, falando sobre os jogos, né,
de um modo geral, os jogos, eles atraem a todas as pessoas em qualquer idade, porque ele parte do princípio do desafio. Em especial, quando falamos de estudantes superdotados, o desafio é a metodologia indicada para desenvolver um trabalho de enriquecimento curricular e de desenvolvimento do potencial. Mas ele se aplica em qualquer situação, para qualquer estudante, em qualquer idade. Né? Mesmo a criança pequena, bem pequena, se você propõe um desafio para ela, um desafio, digamos, saudável, com uma proposta interessante, ela vai querer vai se sentir estimulada, né? Vai se sentir exatamente estimulada. O jogo pelo jogo, de um modo geral, quando ele é aplicado nas escolas, olha, vamos jogar dama como um passatempo, ele não funciona, né? Por isso que essa proposta do professor Calói é muito interessante, porque ela transcende ao jogo em si, né? Ela é uma proposta que é acompanhada... Tem uma intencionalidade, né? Exatamente, acompanhada de um objetivo que pode perpassar todas as áreas do conhecimento. Né? E o professor, quando propõe um jogo dessa natureza, ele fica atento àquilo que o estudante expressa como necessidade de conhecimento e também aquilo que ele já sabe, para que o professor consiga, a partir daí, elaborar um plano de atendimento, elaborar um trabalho diferenciado, aproveitar as oportunidades que o aluno sinaliza ali para ampliar o conhecimento ou para atingir aquilo que o aluno não está dando conta. Então, isso é muito importante. O olhar do professor, o conhecimento e o jogo como uma proposta diferenciada para transpor, não o jogo pelo jogo, né? Mas o jogo como um recurso pedagógico, como o Calói falou, para qualquer aprendizagem. Né? Ele sempre é estimulante em qualquer idade. Né? Vemos hoje adultos que são fascinados por jogos, né, videogames, etc., né, que nas nossas escolas nós não temos esse suporte, mas nós temos outros que são ainda mais interessantes, que são os jogos como o Calói propõe, né? Sim. Então, eu acho isso muito interessante. São também, muitas vezes, feitos, como ele colocou, com materiais alternativos, né? São possíveis e viáveis, né? Exatamente. Materiais alternativos, de baixo custo, bem elaborados, e nem por isso são produtos, né, recursos que pouco atrativos, são muito atrativos, né, porque a forma como ele propõe o trabalho, a forma como ele elabora o material, fica um material bonito, apresentável, né? Você não diz que aquilo é feito de um material tão simples. Né? Então, isso é muito importante. A professora coloca, né, a professora Denise coloca a questão da importância dos jogos como recursos, né, de aprendizado e também como recursos para se pensar um planejamento mais especializado para aquele público específico, né? E daí eu gostaria de perguntar para a professora Ana, quando a gente pensa na inclusão de uma maneira geral, que é algo que você também traz nos seus trabalhos, nas suas pesquisas, né? Numa escola inclusiva, né? Quando a gente fala de uma escola inclusiva, pensando na questão dos jogos, né? Como esse trabalho poderia também favorecer, inclusive, essa inclusão, né? Gostaria de ouvir um pouquinho a sua opinião em relação a isso. Boa tarde, Sueli, boa tarde a todos. Quando nós pensamos eu trabalho especificamente com crianças com as habilidades de superdotação. E quando nós temos acesso às escalas, para que a gente identifique essas crianças, nós vamos perceber o quanto isso poderia estar bem presente no ensino regular. Né? Nesse professor conhecer qual o interesse de aprendizagem desse aluno, de que forma ele aprende. E os jogos, eles entram aí. Nós já tivemos a oportunidade de ter o Calói aqui na Aspará, né? E, como a Denise bem colocou, nós podemos trabalhar interdisciplinariedade, diversas disciplinas. Os jogos, eles vão trabalhar o desenvolvimento de pensamento desse aluno, não é o jogo pelo jogo, o raciocínio dele, a memória, a questão da abstração. Então, os jogos, ele não tem um público direcionado, né?
Assim como eu posso trabalhar com esse público, que ele é o público do ensino regular, que ele não está na sala de recurso multifuncional, mas eu posso trabalhar com todos os alunos. Professor Calói, para aquele professor que está nos ouvindo, né, nos assistindo nesse momento, que gostaria de começar um trabalho como o seu, iniciar e não sabe por onde, né? Eu achei fantástico você já, logo no começo da sua fala, defendendo a ideia de que, olha, estou aqui, posso compartilhar, tenho muita coisa, acho que depois a gente pode passar os endereços que você, caso tenha, né, site, blog, né, essa abertura que você já dá de que, olha, está aqui, estou compartilhando. Mas que dicas, ou quais seriam os primeiros passos? E também para as nossas convidadas também, quando um professor, né, se coloca, percebe a importância de sim, realizar estratégias diferenciadas, principalmente quando a gente pensa naquele professor que tem, poxa, agora, né, tenho um aluno com uma determinada deficiência, né, um aluno da educação especial, e eu também quero realizar essa mudança, às vezes ele não sabe por onde começar, né, não só o aluno da educação especial, mas todos, né, como a gente já disse aqui, que os jogos realmente têm essa questão de atingir a todos, né, mas por onde começar, professor? Quais seriam os primeiros passos, assim, para esse trabalho diferenciado, que é um trabalho como, por exemplo, o seu, que já tem uma caminhada, mas trazendo um pouquinho, talvez remetendo você lá para o início do seu trabalho, como que você começou e como que esse professor poderia dar início a um trabalho nesse sentido? Primeira coisa, nós temos que lembrar que nós estamos dando aula para os filhos dos outros. Você está dando aula para o filho dos outros, pense em alguém que dá aula ao seu filho. Daí você vai ter a necessidade de fazer essa mudança na sua metodologia. A metodologia, ela tem diversas, mas a metodologia para o professor é criada no dia a dia. Então, uma coisa simples é começar com a leitura. Começa a ler um artigo, pesquisas, depois vai para uns livros, vai para coisas mais específicas, né? Começa a pensar o que eu posso fazer de diferente na minha sala de aula. Como que eu posso dar uma dinâmica melhor do que o GIS, do que alguns recursos que eu tenho limite. Pensa em algumas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês do que é o esgotar todas as possibilidades de ensinar e aprender. Olha como essa frase é forte. Esgotar todas as possibilidades de ensinar e aprender. Como que você faz isso? Eu vou dar um exemplo prático com a tabuada. Então, eu começo com as tampinhas aqui, mostrando uma coisa bem simples. Então, imagine a criança pegar no conteúdo, ela pegar na tabuada. Olha aqui para você ver, essa aqui é uma tabuada do 2. Então, eu tenho duas tampinhas aqui, eu quero 2 vezes 2, eu puxo 2 cordãozinhos desses aqui e vou contar as tampinhas. Talvez para quem está assistindo agora, acho que isso é muito simples, mas é isso que é a questão do ensino. Não é complicar, é facilitar a vida de todo mundo. Você não tem que estar elaborando coisas complicadas para eles, nós temos que facilitar. Então, ó, a criança não conseguiu aprender aqui. Vamos para um outro método, calma lá, deixa eu fazer a sequência aqui. Nós começamos, por exemplo, com um tabuleiro simples. Olha aqui, tem um tabuleiro, eu quero fazer aqui, não sei, eu acho que deu a distância, deu. Eu quero fazer uma tabuada simples, 9 vezes 3. Então eu vou contar, ó, 1, 2, 3. Eu tirei o 3, aqui eu tenho o resultado. Aqui virou dezena, 10, 20, aqui unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que deu. Tá certo, correto. 1, tá 2, certo. 3, tá certo, correto. 27. Uma coisa simples. Ele não conseguiu aprender aqui? Vamos esgotar as possibilidades, porque eu não posso abandonar o aluno. Eu não posso simplesmente fazer de conta que eu ensinei alguma coisa para ele. Porque todos pensam que ensinou porque está registrado no caderno. Mas quando você conversa lá na quadra, que vai fazer uma divisão do time, e o aluno fica olhando para você e não consegue fazer a divisão do time, daí você começa a entrar em pânico. Né? Mas o que está acontecendo? Quando eu tenho um jogo que eles têm que fazer uma leitura de algumas cartas no inglês, no ensino médio, eu começo a entrar em pânico. Porque o que aconteceu na escola que eles não estão conseguindo esse conteúdo de uma forma que aconteça uma sinapse, né, que nós estamos falando da cognição, que aconteça a inteligência. Daí, continuando no esgotar a possibilidade, aumentamos um tabuleiro, correto?
Olha aqui, é um número maior, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se você puxar aqui, ó, 7 vezes 3, ficou no concreto. Ele está olhando isso aqui, ele está conseguindo ver sentido na numeração, né? E aí vai indo. Então, você começa a estudar todas as possibilidades de ensinar aquele conteúdo. Calma lá só um pouquinho, já estou terminando. Não, fique à vontade, nós estamos adorando ver os exemplos práticos aqui. Você pega um tabuleiro desse aqui, você vai ensinar a tabuada. É um tabuleiro múltiplo, por quê? Ele tem mais de 1000 possibilidades de jogo aqui. Eu quero 2 vezes 2, eu vou colocar 2, uma tampinha aqui, deixa eu ver se ela vai fixar, vai, vou cortar um pouquinho aqui, deixa só isso aqui. Eu vou pedir para a Ana me ajudar aqui, tá? Ana, segura aqui, fazendo um favor. Isso. Ó, vou colocar 2 vezes 2. Então, eu tenho 2 vezes 2. Daí eu vou fechar o quadro. Quando eu fecho o quadro aqui, eu tenho um resultado. Isso aqui, a criança vai gostar, ela vai querer fazer com o pai, com a mãe, com a família, ela vai levar para casa esse conteúdo. Estão compreendendo? E assim vai indo. Se você quiser aumentar aqui, vai até o 9, tranquilinho. Às vezes eu brinco com o ensino médio, assim, vocês sabem tabuada? Eles respondem que sabem na hora. Daí eu falo, então vamos brincar de tabuada. Eu falo, quanto que é 327 vezes 18? Ah, professor, eu sei a tabuada até o 9. Você sabe até o limite da escola. Entendeu? Quem disse que tinha que ensinar tabuada para vocês até o 9? E vocês tinham que aprender até o 9. Então é transcender. E para quase encerrando, ou esgotar a possibilidade. Isso aqui é uma placa de um carro, Suelen. O que você vê aqui de aprendizagem nessa placa? E eu quero dar tarefa para os meus alunos. Então, quando eu dou tarefa para eles, eu brinco deles procurarem placas de carros. Então, aqui ele pode somar o 7 mais 4, mais 2, mais 8. Ele vai... O caminho, o trajeto dele vai fazendo as tarefas de forma recreativa, de forma lúdica. Essa placa aqui, 74, 28. 7 vezes 4, 28. Ele começa a procurar a tabuada, quantas. Então eu tenho uma coleção de placas para meus alunos. A Fabiane no NAS em Londrina, acho que estão assistindo aí, o pessoal do NAS de Londrina aí. Olha aqui, estou com a camisa do NAS. Tá? Elas já viram fazer isso, elas colocaram todos os alunos para fotografar, mas a ideia não era tirar a foto, a ideia é que ele praticasse a matemática. E mais um recurso, daí tem outros recursos, e mais um outro recurso para esgotar. Você pega uma madeirinha simples, ó, nós estamos mostrando coisinhas simples aqui que o professor pode fazer no movimento make. Isso aqui é elástico. Ó, aqui é prego, daí aqui está 3 vezes 3. Aqui está o resultado no cruzamento, ó. Todos os cruzamentos de linhas vai dar o resultado. Então, nós temos quantos cruzamentos aqui? 9 é o resultado. Aí sim, você esgotou todas as possibilidades. E o aluno, ele aprendeu com interesse, com gosto, em outro sentido. Eu só prestei atenção na fala da Denise, eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui. Concluímos esse? Tem algum comentário? Eu teria. Tá, então tudo bem. Vamos. Um comentário bem rápido, Calói, que eu queria destacar do que eu conheci dos seus jogos, quando você fez aquela oficina aqui em Brasília também, e já li muito as coisas que você coloca. É só um princípio que eu acho essencial nesse trabalho que ele faz, que a escola não costuma fazer. É aumentar o nível de desafio. Para qualquer criança, qualquer aluno, isso é essencial. Para o superdotado, então, isso é vital, né? Isso é um caso de vida ou morte mesmo. Vocês notaram, nesses exemplos que ele deu, ele não aumenta quantidade, ele aumenta nível de desafio. Quando ele fala esgotar todas as possibilidades, a gente percebeu que ele começou do simples, se manteve no simples, mas ele foi do concreto à abstração. Então, o que a escola precisa fazer, que é um princípio que eu acho fantástico no trabalho do Calói, é que ele leva o pensamento da criança, a atividade cognitiva do aluno, seja em que idade for, para o próximo nível. Ele não fica estagnado naquele nível de aumento de atividade. Ele realmente, o desafio é que é amplificado. Isso é muito bom, isso é fundamental. Era isso que eu queria comentar. Exatamente. No Paraná, nós temos a Elizabeth Veiga, que ela fala da estrutura do conhecimento. Então, quando você fala da estrutura do conhecimento, estruturar o cérebro da criança fica mais fácil. Então, assim, dicas que eu dou para os professores. Olha aqui, a Maria Helena Novaes, né? Tem, Denise? Tenho. Tem, Elzeni? Tenho. Silvia, tem? Tenho. Sueli, tem?
Vou ter que Vai ter que ter. adquirir agora. Então você vai entender agora como nós trabalhamos. Esse aqui é para você, Suelen. Eu vou mandar para você. Ah, Então, quando obrigada. eu quero compartilhar o conhecimento, eu não só posso indicar. Eu vi esse livro é muito. É um livro que me fascina. O que eu faço? Quando eu acho ele, eu compro 5, 6, 7 livros, vou mostrar a quantidade que eu tenho, que eu vou levar para o congresso, porque eu vou compartilhar o conhecimento. Então, para mim compartilhar o conhecimento, eu levo livros e distribuo para as pessoas. Entendeu? Porque eu não quero plantar semente, eu quero consertar o solo, eu quero adubar o solo, é melhor do que plantar semente. Se você plantar semente em solo ruim, você vai morrer, vai matar essa semente. Então, nós estamos semeando o quê? Adubo. Entendeu? Essa é a ideia. Ó. Então, aqui já tem o Francisco, lá do Recife, já tem as pessoas que a gente conversa, né, direto. A Sheila, eu vou mostrar um trabalho da Sheila em Goiânia agora, que é... Quando eu falo isso, imagine na minha casa, nas madrugadas. Eu trabalho o dia todo, tenho os meus gatos, tenho as minhas plantas, tenho a minha esposa, tenho as minhas filhas, tenho uma vida. E eu tenho que abrir espaço para uma coisa para fazer a diferença nos filhos dos outros. Né? Eu gosto de falar isso. Né? E os amigos. Então, ontem à noite eu estava conversando com o Francisco. Daí perguntei para ele, já preparei um livro desse para ele. A gente troca ideias. A Sheila estava mostrando um vídeo chorando para mim, mostrando quanto que ela conseguiu avançar com a criança. Então, são coisas assim. Ó, vamos tentar esclarecer um ponto aí, porque nós estamos falando de facilidade de aprendizagem e, ao mesmo tempo, de dificuldade de aprendizagem. E tem que tocar o barco na normalidade. Quando nós falamos de dificuldade de aprendizagem, dá a impressão que todo o sistema educacional puxa para baixo, nivela para baixo. Quando você fala de um aluno superdotado, a escola não avança, ela não sobe. Daí dá a impressão que aquele aluno é invisível e ele vai sozinho, ele não vai sozinho. O que tem dificuldade de aprendizagem, ele precisa de ajuda, e o que tem facilidade, ele precisa de ajuda. Nós não podemos negar conhecimento para as crianças que têm facilidade. Essas crianças acabam perdendo o interesse pela escola. Tá? Elas vão fazendo sucesso em outras coisas aí, até na área do crime. Nós temos aí excelentes criminosos aí, com uma superdotação incrível, porque não foram adubados dentro da escola. E desculpa a minha franqueza falar dessa forma, mas são excelentes mesmo no crime. Agora, imagine se eles foram excelentes dentro da escola e tivessem dado condição. Então, coisinhas simples para resolver. Ó, deixa eu começar com a fala da Ozeni. Ozeni, a brincadeira, ela começa simples. Ó, aqui é um tabuleirinho aqui com 4 tampinhas, você colocou as 4 tampinhas e no meio está o resultado. Então, você somou aqui. Gente, eu estou mostrando a matemática porque é o bicho de 7 cabeças, mas poderia ser na história, em outras coisas aqui. Mas eu peguei a matemática para o pessoal achar que não é tão difícil assim você fazer o recurso. Então, aqui, ó, uma tampinha que vai no meio, ele acha o resultado, ele soma certinho aqui, ele vai fazer vários cálculos para chegar aqui. Imagine você passar lá 5, 6 operações no quadro, enquanto com um tabuleirinho dele que ele possa manipular aqui, ele faça muitas contas, mais velocidade, mais rapidez, porque as nossas crianças são velozes na aprendizagem, nós somos lentos. Tá? Nós temos dificuldades de relacionar com nossos alunos, nós temos dificuldade de ouvir os nossos alunos. Não são eles que têm dificuldade de mostrar que ele não sabe o que ele sabe, somos nós, entendeu? Então tem que mudar isso. Então aqui começa um processo simples. Nesse processo simples, ó, ele vai avançando por uma questão aqui. Então agora imagine aqui no grupo, nós temos 4 meninas aqui com altas habilidades incríveis aí, né? Essas meninas eu tenho que colocar desafio para elas, para a Denise, para a Silvia, para a Ozeni, aí para você, querida. Eu tenho que fazer tudo isso. Então, eu coloquei a carta simples aqui, deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui, ó. Ela está ali, ó, subsoma iniciante. Certo? Iniciante é para quem tem dificuldade, não para as pessoas que se encaixaram na atividade ali. Depois ela vai avançando, do iniciante vai para o fácil. Vai mudando a situação, problema para o aluno. Vai para o intermediário. Compreendeu? Às vezes, foi isso que eu percebi. Às vezes Os jogos e o mesmo jogo. O mesmo jogo, é essa que é a questão. E o mesmo jogo, tabuleiro múltiplo ainda, que tem a possibilidade, porque você não compra ele pronto e acabado, você cria o jogo em cima desse. E daí você, agora imagine na sala de aula, nós não temos a diversidade ali, os estilos diferentes de aprendizagem, então você pega aquele com dificuldade, ele tem uma carta que ele vai encaixar, olha professor,
eu consegui fazer o fácil, agora eu vou para o médio. Enquanto você tem um aluno lá que foi... Eu não trabalho com identificação porque eu não tenho sala de recurso no Estado, eu sou professor de educação física e a burocracia não permite que eu faça isso, né? Mas eu tenho atendido muito suporte, né? O meu sonho é ter uma sala de atendimento com os alunos. Mas enquanto eu não faço isso, eu faço isso nas aulas de educação física. Agora imagine, daí, se eu chegar lá, padronizar a mesma atividade para todos. Não dá certo. Vai ter o desinteressado, vai ter aquele aluno que não quer, aquele que não entende, entendeu? Então, quando eu vou pensar na atividade, na explicação é a mesma para todos, mas na atividade ela não pode ser a mesma para a sala. O professor tem que preparar. E eu consegui mostrar isso com as brincadeirinhas. Ó, cheguei aqui numa carta difícil, daí chego numa outra carta, no avançado. Opa, o contrário, isso. Ah, isso, avançado. E daí finalizamos com a carta expert, né? Em Londrina, nós temos alunos lá que resolvem esse expert rapidinho, mas eles já foram identificados. Agora, vocês ficaram curiosos, se eu não trabalho com identificados, não faço processo de avaliação, com o que eu trabalho? Eu trabalho com indicadores. A minha aula, ela é livre, ela é aberta, entendeu? As crianças, elas mostram para mim as condições dela todos os dias, e eu observo meus alunos todos os dias. Eu fico ouvindo meus alunos. Quando estava no começo, eu estava conversando com a Silvia, né, e falei, Silvia, eu tenho uma surpresa, eu tenho uma aluna do Pará, que veio agora esse ano para o Colégio Estadual Idália Rocha. Daí nós estávamos, ela, um autista, mais a professora atendente, e outros alunos conversando, ela começou a falar do Pará, e eu fiquei quieto ouvindo ela. Falei, então agora, querida, eu vou preparar uma aula para todos os alunos para conhecer um pouco da cultura do Pará. Então, olha o que eu fiz. Já chegou a minha peneirinha aqui, ó, do açaí. Você compreendeu? O aluno, ele vai ver sentido, ele não vai ver lá através de um vídeo, através de um livro de literatura. Isso aqui, esse recurso, não é só para mim, é para todos. Olha aqui para você, colocar ele uma goma mais fina. E ao mesmo tempo, como surgiu aí a Regiane de Garapé-Mirim, a Baetetuba, Regiane, que ganhou no Luciano Huck com uma tapia ecológica, ó, leva uma tapia para mostrar. Levo também coisas artesanais. Olha que lindo esse índio. É um coco. Né? Então, aí eu já vou olhando o interesse da aluna paraense e dos demais ali, vai despertando. E ao mesmo tempo, eu já fiz as encomendas. Olha o pato no tucupi. Né? Vai surgir aí. Então, aí dá sentido para essa educação. É diferente. Você já esteve aqui. E é algo que, quando eu penso em altas habilidades de superdotação, nós discutimos muito, porque nós temos um sistema educacional no Brasil que ele está muito preso à figura do professor. Né? Nós temos muita teoria para esses alunos e menos práticas. Então, o teu trabalho ele vem justamente com esse diferencial, que o aluno ele entra em cena, ele passa a ser o protagonista da ação dele enquanto a pessoa que vai aprender. É muito importante que a gente comece realmente a ter essa visão. Nós, falo especificamente aos professores das salas de ensino regular, né, ter um trabalho mais voltado para a prática do aluno, para que o aluno planeje suas ações, suas atividades, porque isso também, se nós formos pensar lá em todas as características de aprendizagem que o Renzulli nos postula, nós vamos encontrar nesse aluno com frequências diferentes, mas nós vamos. Exatamente, Silvia. Silvia, então, ó, vamos começar a entender o que seria uma sala de recurso ou uma sala de atendimento. Então, eu tenho observado, assim, em todos os estados que eu vou, chego lá, quero ver a sala de recurso, não é sala de recurso, é sala de atendimento. Quando eu entendo de sala de recurso, é mais ou menos isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir a tela aqui. Ó, eu tenho fósseis na minha casa, que eu consegui com o amigo Arthur, lá no Sertão do Cariri. Né? Tem os livros que a gente vai comprando na literatura brasileira, em outras literaturas. Né? Vocês podem olhar que é um espaço que tem a condição. Aqui estão os livros de pesquisas que eu faço há muito tempo, né? De altas habilidades, relacionadas a jogos. Né? Olha a estante de jogos, para você ter ideia. Olha os jogos de tabuleiros com tampinha. Olha o que a tampinha faz na sua vida. Olha, ela dá uma aprendizagem, um significado totalmente diferente. Olha a quantidade de jogos que você pode criar.
quando falamos jogos, nós estamos falando de conteúdo, de sala de aula, conteúdo transdisciplinar, conteúdo na biologia, conteúdo na história, em qualquer área você consegue transformar isso em concreto. Olha a quantidade de tabuleiro. Imagine, eu vou para uma sala de aula, eu tenho 60 alunos, eu levo 2 tabuleiros. Então eu já penso, se eu vou preparar atividade para eles, eu quero que todos tenham abundância de material, eu tenho que preparar coisas simples para eles, para que todos possam manipular. Olha a quantidade de cubos mágicos. Eu recebo aluno de Brasília, do Paraná, de outros estados, que vêm aqui fazer trabalho com cubos mágicos, né? Para a gente entender. Então, você tem como fazer isso. Ó, isso é uma sala de recurso, porque aqui eu tenho os livros, eu tenho a pesquisa, eu tenho o jornal, eu tenho os materiais, eu tenho tudo. Então, quando o aluno chega aqui, ele vai ter interesse em alguma coisa. Não tem como ele fugir disso, né? Agora, vocês vão observar aqui, ó, na parte de cima, eu gravei embaixo. Ó, aqui começam os jogos, né, contextualizando, e já vão direto para as caixas. Eu tenho inúmeras caixas com esses jogos. Ó, a superdotação aqui. Ana, eu tenho CACEF, o livro da superdotação, depois eu mostro para vocês. Ó, todas essas caixas são separadas em quantidades. Então, eu não tenho hoje noção da quantidade que eu tenho de jogos e quantidade de atividades elaboradas com bom sentido. Aí dá para ver a diferença. Compreenderam mais ou menos como que começa? Então não é assim, esse material, ele começou hoje. São 30 anos de pesquisa, então todos os professores que estiverem interessados têm que pensar que o mundo é o nosso país, não é o sul o nosso país, é o mundo. Isso, querida, vou voltar lá. Daí, o que vocês acham desse comentário? Calói, eu acho muito interessante pontuar uma questão com relação a essa sala maravilhosa que você tem aí, né? O sonho é ficar aí nessa sala aproveitando e desfrutando de todas essas leituras e jogos. Mas isso, como você disse, é uma construção. Você construiu isso ao longo de um tempo, de 30 anos, né? E você foi observando as possibilidades, necessidades, foi aprendendo, foi adaptando, foi ampliando, foi aprimorando. Então, muitas vezes, falando agora como pensando na questão do Estado, no atendimento do estudante superdotado, muitas vezes as pessoas pensam que para dar conta de um atendimento, para dar conta da necessidade educacional de uma criança superdotada, você precisa ter um espaço equipado com equipamentos os mais avançados, com a tecnologia de ponta, né? E, na verdade, nem sempre. Se tiver possibilidade, ótimo, mas se não tiver possibilidade, você pode construir muita coisa com recursos simples, fáceis, e isso pode desenvolver o potencial da criança, do adolescente, da mesma forma que um computador de ponta, uma tecnologia ultra, né, moderna, também poderia contribuir, mas a construção ela é mais importante, ela tem um significado maior. Ter uma sala cheia de livros e os livros não serem lidos, não adianta nada. Ter inúmeras caixas de jogos e esses jogos serem jogados de uma forma aleatória, sem uma organização, sem um planejamento, sem um propósito, também não adianta nada. Então, assim, é muito importante, foi interessante você colocar e mostrar essa sala que você construiu em 30 anos, porque aí a gente vê que as coisas têm significado. Cada livro, cada peça, tudo que você aponta tem uma razão de ser, está aí porque houve uma aprendizagem ou está havendo uma aprendizagem a partir desse objeto ou desse material. Então, acho que isso é muito importante colocar também. E eu acredito também, Denise, que a fala do professor, né, principalmente essa fala final dele, que ele acaba trazendo ali um pouco do que ele fez mesmo, dessa ideia do movimento maker, né, também traz outros conceitos para nós, e acho que para nós educadores, que são fundamentais, né, que é o compromisso mesmo, que a gente tem enquanto educador, né. Daí me vem à cabeça
um livro do Paulo Freire, por exemplo, Pedagogia da Autonomia, né, que ele vai colocando todos os itens, né, fundamentais ali do que é ensinar, né, e ensinar é ter esse compromisso, né, esse compromisso que é de todos nós, né, que sim, nós, como você disse, precisamos de recursos, né, é importante ter os recursos, ter viabilidade técnica, enfim, ali, para nós exercermos a nossa docência, né, em sala de aula. Mas também o nosso compromisso com esse aluno, como o professor bem colocou, né, que é assim, eu preciso me adaptar a ele, como a gente discutia um pouco antes de começar essa escola interativa, né, não é o aluno, como a Shirley conversando, né, não é o aluno ele se tornar incluso, né, mas é a escola ser inclusiva, né, e nós temos esse compromisso ético mesmo, que nós trabalhamos, né, com pessoas em construção da sua identidade, em construção da sua aprendizagem, né, e aqui, professor, só para, aproveitando um comentário, que deixa eu até verificar aqui de quem foi o comentário, da Denise Paula Freitas. Eu não sei exatamente de onde ela é, ela não colocou aqui para nós a localidade, né, mas ela coloca assim: deixo como sugestão que se façam, né, por parte da CED, oficinas de confecções de jogos. Lógico que cada docente vai atrás do atendimento, às especificidades de cada aluno, mas a troca de experiência enriquece o trabalho pedagógico. E daí eu gostaria de aproveitar a fala do professor sobre a questão do movimento maker, né, e falar também que aqui na secretaria, no departamento, né, nós estamos aqui no Boqueirão, né, um prédio da Secretaria de Educação também, e o Departamento de Tecnologias e Políticas Educacionais começa com uma iniciativa, né, já vai fazer um ano que a gente está trabalhando e estudando na iniciativa do CIDLab, né, que é esse espaço que pretende ser um espaço também para trazer o aluno, trazer o professor, né, e pensar no que é possível fazer, no que é possível criar, né, como um espaço criativo e inventivo também. E já deixo o convite para o professor, que eu acho que seria fundamental que você, tendo a oportunidade, né, vir conhecer esse espaço e, quem sabe, a gente poder projetar algumas coisas, né, que são possíveis a partir dos equipamentos, dos materiais que a gente tem aqui agora, que, de fato, né, quando eles colocam essa sugestão, é algo que vem sendo pensado, do que é possível fazer, do que é viável, né, e essa intenção que há da Secretaria de também expandir essas possibilidades e os estudos dentro do que a gente tem chamado de movimento maker. Eu tenho certeza que você, professor, vai ser de grande valia, assim, para essa iniciativa, para esse trabalho que a gente começa a desenvolver aqui na Secretaria. Tenho certeza que você vai gostar do espaço e, conhecendo esse espaço, trazendo ideias também para a nossa equipe, que começa a pensar em oficinas, em materiais que tem o mesmo objetivo, né, que você coloca no seu trabalho e quando você apresenta a sua oficina. Eu acho que nós podemos estender o convite para as colegas, né, para o Zeni, para a Ana Silvia, para que venham a Curitiba, venham ao Paraná, venham a Curitiba e venham conhecer, né, esse espaço interessante que nós temos aí, que a oportunidade, né, mas que tem algumas... de iniciar. E digo para aqueles que estão nos assistindo, né, para a educação especial, que estuda, que se apropria de novos conhecimentos, que vai atrás, que busca, né, esse recurso é primoroso. A partir de um recurso humano bem capacitado, bem envolvido, né, comprometido com a educação, comprometido com o estudante, acontece o que aconteceu com o professor Calói, né? Tem solução para tudo, né? Então, amplia muito as possibilidades de aprendizagem desse estudante, porque a gente passa a conhecer melhor esse estudante, passa a conhecer melhor as formas de explorar os recursos que nós temos. Então, acho que esse comprometimento é muito importante. Só uma observação, a Denise, que fez o comentário, ela é do município de Paula Freitas, né? Então, Denise, um abraço, ela é de União da Vitória, do NRE de União da Vitória. Por favor, professora, fique à vontade. Suelen, essa discussão, né, esse debate, e principalmente esse trabalho que o Calói traz,
Eu acho que fica uma dica, assim, super importante para as escolas. Porque dentro do movimento Maker, que a gente vê o resultado do Calói, que já é uma coisa, é um movimento que já existe há décadas e que agora realmente ele vem se encaixando porque foge dessa coisa do reter informação. A dica que fica muito importante para a escola é pensar menos no registro, né? Para que tanto registro e menos fazer? Então, a escola, se equivocadamente, ela acredita que tem que ensinar, 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 ensinar. E cadê o fazer? Cadê os nossos fazedores, né? Cadê essa inteligência dos alunos colocados a serviço, não do produtivismo? Eu vou inventar um termo aqui, que eu acho que dá o conceito bem claro do que eu quero remeter. A escola se preocupa com o produtivismo, e não com a produtividade. Então, é muito importante a gente repensar a partir de agora. De que vale tanto registro, tanta cópia, tanto caderno, tanta escrita, se esse conhecimento da humanidade ele já está todo registrado. A gente encontra, basta clicar lá, Google, Google. A criança de 2, 3 anos encontra o que ela quer. Então, a gente precisa avançar disso, sair do ensinar, de acreditar que ensina, registrar e aderir a esse movimento maker de tudo que ele traz, essa revolução industrial inteligente. Né? Ele traz essa concepção da indústria no fazer, no trazer a coisa, criar, mas ele rompe também com o mito da criatividade, que é a coisa de ter muitas ideias. Ter ideias é muito fácil. Tem que pensar que tem que ter a ideia, e o mais difícil é implementar essa ideia. E a escola não permite que isso chegue ao implementar, porque ela se preocupa muito em registrar. Quanto de informação que eu vou colocar na cabeça dessa criança ao longo de 12, 13 anos que ela passa na escola. Enquanto isso, esse protagonismo de fazer, que o Hélio soube muito bem quebrar esse ciclo, o fazer fica fora desse espaço. Então, eu acho que é uma dica, assim, essencial que fica hoje, é isso, para que tanto registro e cadê nossos fazedores inteligentes? É muito importante a gente dizer o seguinte, que o trabalho do professor, a proposta maior, né, da intervenção pedagógica é subsidiar o estudante para que ele aprenda e continue aprendendo. Se você instrumentalizá-lo, né, se você contribuir para que ele reconheça o seu potencial, o quanto ele pode aprender, ele vai aprender e vai continuar aprendendo. Então, as ferramentas, né, elas são muito importantes. O jogo, ele entra aí como uma ferramenta para que a criança descubra o quanto ela pode, né, que ela pode aprender, e sabendo que pode aprender, ela vai continuar aprendendo para o resto da sua vida. Né? E o que não exclui, né, Denise, a partir da sua fala, da professora Ozeni também, o professor, não, né, a importância do professor, né, quer dizer, esse movimento do fazer, do movimento maker, e da ideia de instigar esse aluno a criar, né, realmente trazer a sua criatividade, não exclui, mas pelo contrário, né, acho que o professor Caló é uma prova disso, mas tem que redimensionar quem é esse professor, né? O papel desse professor, né? Como um mediador e não como alguém que está impondo, né, um conteúdo ou transmitindo conteúdo, né? Está se encaminhando para o final, né? O tempo é um pouco curto, e eu gostaria, então, de já agradecer a participação de vocês, né? E deixar esse espaço para que, caso vocês queiram fazer algum apontamento final, fiquem à vontade. Bom, eu gostaria de agradecer o Calói pelo convite e parabenizar o trabalho de vocês aí da sede do Paraná. Esse trabalho da Escola Interativa, que alcança tantas outras pessoas que não estão com vocês, é muito importante. Eu estive visitando o site, achei muito interessante, né? E que tenhamos muitos Calóis pelo Brasil afora, dando esse desafio aos nossos estudantes. Obrigada. Eu quero seguir a Ana agradecendo, né, a oportunidade de participar, matando a saudade aí da Denise, da Ana, do Calói, que eu não vejo há algum tempo, né, e parabenizar esse espaço, né, de discussão, e que realmente apareçam muitas cabeças Calói, nesse sentido de quebrar esse ciclo do ensinamento.
Eu acho que ele traz um dinamismo na aprendizagem que é fundamental, que ele é compatível com o desenvolvimento do cérebro das crianças, dos alunos, de nós todos, seres humanos. Né? Ele traz fundamentalmente a questão do desafio e o desafio aprofundado. Né? Não é um desafio que é lançado e ele fica no nível vamos trazer outro. Principalmente essa coisa dele colocar o desafio em cima do mesmo ponto, como ele mostrou aí, o mesmo jogo de forma aprofundada, eu quero voltar a reforçar o quanto isso é importante. E para nossos alunos superdotados, que a escola consiga entender que esse nosso sistema não cabe, né, esse nosso excesso de cópias não serve, e que ele realmente precisa expandir esse potencial, expandir essa capacidade de fazer, né, que é isso que ele quer contribuir, ele quer produzir, ele quer colaborar com uma mudança de realidade. E quem não deixa que ele faça isso somos nós, é a nossa mentalidade escolar. Então, que esse espaço tenha deixado essa mensagem forte, né? Principalmente em cima da prática do Calói. Calói não usa caderno, né? Ele trabalha, ele mexe no cérebro da criança, ele faz com que os alunos trabalhem realmente no essencial, no que deve desenvolver dentro da concepção atual de educação cognitiva. Então, eu parabenizo ele a todo momento, parabenizo vocês por esse espaço, agradeço muito a participação, e realmente, Denise, está faltando aí, eu vou aparecer, com certeza. Um grande abraço. Obrigada. Veio uma questão aqui com relação às altas habilidades. Para quem está ouvindo pela primeira vez ou teve pouco acesso ao conhecimento sobre os comportamentos desse estudante, o estudante superdotado ou com altas habilidades, que significa a mesma coisa, tá? Não são dois conceitos distintos. Ele pode apresentar uma área de maior habilidade, né? Ou várias áreas, isoladas ou combinadas. Então, eu posso ter um estudante extraordinário em matemática, química, física, digamos, pegando aí as disciplinas da escola para facilitar a compreensão, e que ele não é muito bom lá na educação física, na biologia em si, ou algumas áreas da biologia. Então, as áreas de maior habilidade e interesse do estudante, elas podem aparecer de diversas formas. É muito importante o professor conhecer um pouco mais sobre essa teoria para conseguir identificar. E o estudante que tem a criatividade, né, como a gente fala, o produtivo criativo, né, ou criativo, ele vai apresentar um comportamento de inquietude, ele vai ser um pouco mais agitado, ele vai exigir um pouco mais do professor, porque ele vai fazer muitas perguntas, vai trazer muitas propostas, porque o tempo todo essa mente está criando, ele vai ter dificuldade de reproduzir conhecimentos. Mas aqui, para a gente responder essa questão com mais detalhamento, precisaríamos daí de uma escola interativa só para isso. Eu agradeço muito a participação das minhas queridas colegas de área, né, de trabalho. A Educação Especial do Estado do Paraná tem, assim, muito orgulho de poder compartilhar esse momento, essa primeira escola interativa com outros estados. Para nós é uma honra, né, tê-las aqui conosco, é uma honra ter o professor Calói como nosso professor da Rede Pública Estadual de Ensino, e eu agradeço a participação de todos, a colaboração, e essa é só a primeira, teremos muitas outras aí durante o ano. Obrigada. Mas muito, muito importante também, no momento que quando a gente pensa na escola interativa, né, é fundamental, apesar de ser uma ação que acontece aqui no Departamento de Tecnologias, né, mas trazer, né, os departamentos da Secretaria de Educação que respondem, né, de uma forma mais específica à temática que a gente está discutindo. Eu acho que foi fundamental mesmo, você aqui, a Shirley, as professoras de fora, e o professor Hélio. Então, o que eu quero deixar de consideração, uma semana pedagógica, ela é muito pouco para a escola.
Então, eu assisti, por exemplo, os vídeos dessa semana pedagógica que a sede preparou para nós, assisti assim, na minha casa, tudo. Daí, o que marcou bem foi uma fala de uma senhora no TEDx, né, em relação a uma coisa interessante. A visão da mãe com o seu filho, não é a visão do professor com o seu filho, com o aluno. Isso marca bem. Então, quando nós estamos falando da indiferença, a indiferença já é tão normal para o ser humano hoje que vocês pensem aí, façam uma reflexão. Quando passou a primeira carroça para a Inquisição, todo mundo ficou indignado, mas quando passou a 10ª, que eles foram decapitados, já era coisa comum. Imagine o primeiro caminhão com os judeus, ou o primeiro vagão de trem com os judeus, as pessoas ficaram chocadas. Mas depois, quando chegou nos milhões, ninguém mais ficou chocado. A mesma coisa quando chegou o navio com os escravos. O primeiro navio foi novidade, no segundo todo mundo queria ter um escravo. Então agora imagine o primeiro aluno das necessidades especiais na escola, o autista que está chegando na escola hoje, né? Ele não pode ficar indiferente como nós somos indiferentes com a carroça, com o vagão, com o navio. Nós temos que fazer a diferença com coisas interessantes para esses alunos. Nós temos que transformar esses alunos em seres pensando. Se o governo oferece de opção do seu plano de governo a corrupção e dá um não à educação, nós temos que fazer diferença para ter nossos governantes, nossos alunos governarem com razão. Então eu fico pensando nessa indiferença que acontece, né? Eu fico incomodado e vou lutar sempre, estou brigando sempre, discuto sempre, né? Às vezes querem me calar, assim, em algumas situações, não tem problema, eu posso ficar calado ali, dar um grito na esquina, né? Mas nós vamos avançando. Estou conhecendo pessoas interessantes, como a Ozeni, uma experiência fora do comum, tem a Renata Maia, tem a Soraya. Se a gente for citar os amigos aqui, nós citamos assim, amigos que não acabam mais aqui. No Rio Grande do Sul, a Sheila. Então, assim, o conhecimento ele é livre, não tem que ter dono, tem que compartilhar. E quando uma criança quer escrever, não vamos colocar muitas regras da escrita dela, não. Deixa ela com a ideia original, e depois ela tem muito tempo para chegar na universidade e escrever um TCC ainda. Tá? Então, quando está lá uma criança começando a escrever, porque às vezes nós falamos que o superdotado não escreve, ele escreve muito. Só que ele escreve as pesquisas dele, não a pesquisa que a escola está querendo. Então vamos pensar na indiferença ou na normalidade, eu não sei o que nós fazemos. Tá? Eu agradeço aí, Denise, pela indicação, né? Foi uma responsabilidade muito grande, tanto da sua parte, como da minha, aceitar esse convite. Porque nós estamos falando para pessoas no Brasil inteiro, e esses vídeos, eu sei a repercussão desses vídeos, eles vão além, vai para outros países, né? E com tantos trabalhos maravilhosos aqui no Paraná, aqui na nossa cidade tem um monte de trabalho maravilhoso, né? E colocar um rapaz que trabalha com as tampinhas aí, isso aí foi muita responsabilidade, eu achei muito bacana, né? A confiança que teve em mim. E, Ozeni, em breve, eu estou devendo uma visita em Brasília, né? Eu estou preparando uma oficina para salas de recursos lá, eu vou de forma voluntária, né? Tudo isso, para ver se a gente consegue mobilizar a sala de recursos dentro da sala de recursos mesmo, não tirar a sala de recursos para um ambiente e colocar para a gente trabalhar ali mesmo, né? Nossa, que bom, Calói. E a Silvia, você sabe, né, Silvia, que eu não saio do Pará, né? Abaetetuba, Igarapé-Mirim, Santarém, o pessoal lá de Santarém, do oeste do Pará, lá das faculdades lá, então nós estamos fazendo esse trabalho. E a Denise aí, a gente sempre está trabalhando junto, já teve várias formações, aí a Denise deu a oportunidade para a gente fazer formações com os professores. Semana que vem estaremos em Londrina, compartilhando conhecimento, né, no Congresso Brasileiro de Altas Habilidades de Superdotação. Quero deixar um abraço para os NAS do Brasil, agradecer a minha escola e Colégio Estadual Idália Rocha, que deu a oportunidade de fazer esse trabalho, né, a pessoa do João Ricardo. E é essa escola que acontece a diferença. Essa semana, minha filha não está falando mais do teatro, está falando da trilha que teve no colégio. A semana que vem vai falar do projeto de jogos, a outra semana vai falar dos jogos colegiais, a outra semana vai falar da história, né? Agora, o que é importante dentro da escola é a conversa, tem que conversar.
tem que conversar, tem que trocar diálogos. Eu tenho a professora Tercília, que conversa comigo, a professora Marilis, às vezes ela fala assim, aquele aluno está com dificuldade de concentração e atenção. Eu já olho alguns jogos preparados para concentração e atenção. Então, eu abraço assim, vamos fazer a diferença com pouco. Não precisa de muito para fazer a diferença. Né? Obrigado, gente. Em nome de todos aqui da Secretaria de Educação, do Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais, né, todo o pessoal envolvido aqui para que essa escola interativa acontecesse de fato, né? Então, nós agradecemos a sua presença, assim, ainda que virtualmente aqui, né, fazendo essa escola interativa acontecer. Obrigada por terem acompanhado e até a próxima.